Olá, meu nome é Cecília, e minha história começa assim. Você quer fazer uma viagem até a cidade vizinha e visitar o parque aquático algum dia? Eu perguntei. Parque aquático, você quer dizer aquele onde pode fazer churrasco, o grande parque natural? Sim, é esse. O tempo vai estar ótimo depois de amanhã. O que você acha? Minha amiga Clara me convidou e eu imediatamente aceitei. Depois de amanhã seria um feriado para a escola infantil, então o parque provavelmente estará bem vazio. Espere um segundo, não é a senhora Sampaio? Uma voz de repente chamou meu nome. Surpresa, me virei. Oi, tudo bem, você é a Cecília, certo? A pessoa falando parecia me conhecer, mas eu não conseguia reconhecê-la. Fiquei parada, tentando lembrar. Desculpe, você provavelmente não lembra de mim. Eu sou o Daniel, do departamento de vendas da mesma empresa do seu marido, o Rômulo. Nos conhecemos uma vez em um jantar da empresa. Daniel, da empresa do Rômulo, agora eu me lembrei. Assim, agora lembro. Que coincidência te encontrar aqui. Expliquei que estava com os amigos e as crianças, aproveitando o feriado da escola infantil. Você é daqui? Eu perguntei a Daniel. Não, viemos da cidade vizinha. E a sua filha, a Ana? Ela deve estar na 5ª série agora, não? Ana? Pisquei. Acho que você está se confundindo. Eu tenho 2 filhas, a Mirella, que está na 2ª série, e a Maria Júlia, que está na pré-escola. Ambas são minhas filhas biológicas. Daniel pareceu surpreso. Sério? Eu achei que o Rômulo tivesse uma enteada. É impressionante como você adotou a criança de outra pessoa para sua família. Eu congelei, sorrindo educadamente, completamente confusa com as palavras dele. Então ele continuou. É difícil criar uma enteada em comparação com seus próprios filhos? Eu não sabia o que dizer. Desculpe, mas houve um mal-entendido. Minhas filhas são filhas biológicas. Daniel olhou confuso, olhou para mim e depois para Maria Júlia, que tinha corrido até lá, com o rosto iluminado de empolgação. Mamãe, vem comer, os sanduíches estão tão bons. Ela chamou, puxando meu braço. Daniel se agachou ao nível dela. Oi, qual é o seu nome? Maria Júlia. Ela disse, orgulhosa. Que nome bonito. Você gosta da sua irmã, Laura? Maria Júlia inclinou a cabeça. Minha irmã se chama Mirella, não Laura. Quem é você? Daniel endireitou o rosto, agora refletindo a minha confusão. Acho que você cometeu um erro, disse eu, tentando manter meu tom neutro. Daniel ficou sem jeito. Eu preciso ir, minha família está me esperando. Desculpe, se causei alguma confusão. Espere. Eu o chamei, indo atrás dele. Eu não entendi. O que é isso de enteada e Laura? Você pode explicar? Ele hesitou, claramente arrependido pelas palavras. Eu devo ter me enganado, não devia ter falado nada. Antes que eu pudesse pressioná-lo mais, ele se foi, me deixando ali com mais perguntas do que respostas. De volta ao local do piquenique, Clara percebeu minha expressão. O que aconteceu? Ela perguntou, se aproximando. É alguém da empresa do Rômulo. Ele me disse algo chocante. Murmurei, minha voz trêmula. Clara franziu a testa. Por que você não vai para casa mais cedo? Eu cuido das crianças e deixo a Maria Júlia depois. Você parece precisar de um tempo. Tem certeza? Eu perguntei. Claro, se cuida. Ela disse com um sorriso reconfortante. Grata, fiz a mala rapidamente e fui para casa. Mesmo durante a viagem, as palavras de Daniel ecoavam na minha mente. Será que o Rômulo foi casado antes? Ele teve uma filha chamada Laura? O pensamento era perturbador. Eu gerenciava todas as finanças do meu marido e sabia onde cada centavo ia. Não havia como ele estar pagando pensão alimentícia secretamente sem o meu conhecimento. De volta em casa, tentei me distrair, mas meus olhos continuavam se desviando para a foto da família na estante, tirada durante uma viagem no ano passado. Mostrava todos nós sorrindo felizes, Rômulo, as crianças e eu. Será que ele realmente está escondendo algo tão significativo? Clara deixou Maria Júlia mais tarde naquela noite. Você está melhor agora? Ela perguntou suavemente. Melhor, graças a você, respondi com um sorriso cansado. O que quer que esteja acontecendo, não deixe isso afetar muito as crianças, aconselhou Clara. Você vai conseguir. As palavras dela me deram força.
Naquela noite, segui a rotina de sempre, dando banho nas crianças, ajudando a Mirella com a lição de casa e preparando o jantar. Quando Rômulo chegou em casa, ele nos cumprimentou com sua atitude descontraída de sempre. Ei, estou morrendo de fome, ele disse, caindo no sofá com um sorriso. Ele não tinha ideia do que eu soubera. Eu o observei de perto, procurando algum sinal de engano, mas sua natureza relaxada e tranquila não mostrava nada. Será que ele realmente está escondendo um segredo tão grande? Nunca senti malícia ou engano vindo do Rômulo. Ele não era do tipo que escondia coisas. E se eu o confrontasse, ele provavelmente ficaria desconcertado e soltaria tudo. Mas eu ainda não tinha informações suficientes. Se eu mencionasse isso agora, ele provavelmente negaria e não queria levantar suspeitas. Por enquanto, decidi ficar quieta. Devo mencionar que encontrei o Daniel? E se o Daniel contar ao Rômulo que nós conversamos? Seria estranho se eu não mencionasse isso? Naquela noite, enquanto nos sentávamos para o jantar, resolvi testar o clima. As crianças e eu fomos ao parque aquático com a Clara hoje. Parece divertido. A Maria Júlia brincou muito? Maria Júlia respondeu animada. Sim, me diverti muito, mas a mamãe foi embora mais cedo. Rômulo franziu um pouco a testa. Por que você foi embora cedo? Ele perguntou. Eu não estava me sentindo bem e não queria usar os banheiros públicos, respondi, tentando manter o tom casual. A Clara ficou com a Maria Júlia por mim. Você está melhor agora? Sim, estou bem, disse com um sorriso tranquilizador. Então, com cuidado, acrescentei. E eu encontrei alguém da sua empresa no parque, o Daniel, do departamento de vendas. Daniel? Rômulo perguntou, com um tom de alerta. O que vocês conversaram? Ele disse que nos conhecemos em um jantar da empresa, mas honestamente, eu não lembro muito. A Maria Júlia estava me puxando, então só trocamos um olá e seguimos nossos caminhos. Os ombros de Rômulo relaxaram. Ah tá, tudo bem. Poderia ter sido minha imaginação, mas ele parecia aliviado. Depois do jantar, Rômulo brincou com as crianças e seguiu sua rotina de sempre, cerveja na mão, assistindo TV. Tudo parecia normal, mas eu não conseguia parar de olhá-lo de forma diferente. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Corri para o banheiro, liguei o chuveiro e chorei silenciosamente. Mesmo que eu soubesse sobre a Laura antes de nos casarmos, provavelmente ainda teria me casado com Rômulo. O que doía era que ele havia escondido isso de mim por 9 anos. Por que ele não me contou? Será que ele achava que estava protegendo nossa família? Mas a maior questão era, onde estava Laura? Se o Rômulo tivesse dado a custódia para a ex-mulher, seria um alívio, mas os comentários de Daniel faziam parecer que o Rômulo estava criando a Laura. Isso poderia realmente ser verdade? Laura estaria por aí, com a mesma idade da minha filha, Mirella. Onde ela estaria agora? Fui para a cama com o coração pesado, a mente girando com perguntas. Na manhã seguinte, enquanto fazia as tarefas de casa, o telefone fixo tocou. Era incomum ele tocar, e o identificador de chamadas mostrava que era da empresa do Rômulo. Talvez ele tivesse esquecido o celular. Alô? Atendi. Oi, Cecília, aqui é o Daniel, disse a voz do outro lado. Cecília, eu estive pensando, e tem algumas informações adicionais que eu gostaria de compartilhar com você. Você pode me passar seu número de celular? O tom dele era profissional, provavelmente para evitar ser ouvido. Hesitei, sem saber se deveria confiar nele, mas ele não parecia ser uma pessoa ruim. Finalmente, passei o número. Obrigado, posso te ligar em cerca de 10 minutos? Claro, eu respondi. 10 minutos depois, meu celular tocou. Cecília, eu realmente sinto muito por ontem, começou Daniel, com um tom mais urgente agora. O Rômulo acabou de entrar em uma reunião, então posso falar livremente por um momento. Mas preciso ser rápido. Por que você está me ligando? Perguntei, desconfiada. Essa manhã, Rômulo me perguntou o que nós conversamos ontem. O que você contou para ele? Eu só disse que trocamos um rápido olá e foi isso. Bom, foi isso que eu disse também, mas ele ainda está suspeitando de mim, até mesmo por eu ter te cumprimentado. Precisamos ter cuidado a partir de agora. As palavras de Daniel eram alarmantes, mas também vi uma oportunidade. Você tem tempo amanhã de manhã? Poderíamos nos encontrar no mesmo parque de ontem? Houve uma pausa. Sim, mas minha esposa vai te encontrar em vez de mim. Ela sabe mais do que eu. Eu fiquei surpresa.
A esposa do Daniel? Por que ela está se envolvendo? Me perguntei. Ela quer explicar tudo. Por favor, ouça o que ela tem a dizer. No dia seguinte, cheguei ao parque como planejado. Uma mulher estava me esperando, com a postura tensa, mas educada. Obrigada por me encontrar, ela disse enquanto nos cumprimentávamos. Fomos até um café perto para conversar em privado. Sinto muito pelo problema que meu marido causou para você, ela começou. Não tem problema, disse eu, embora mal conseguisse conter minha curiosidade. Mas eu preciso saber de tudo. Por favor. Ela hesitou, depois olhou diretamente nos meus olhos. Meu nome é Laura, sou a ex-esposa do Rômulo. Eu congelei. O quê? Você é esposa do Daniel e ex-esposa do Rômulo? Sim, mas o Rômulo não sabe que sou casada com o Daniel agora. A revelação foi chocante. Como isso é possível? Eu perguntei. Laura respirou fundo. O Rômulo, o Daniel e eu éramos colegas na mesma empresa. Fazíamos parte de um grupo de 8 que começamos juntos após o treinamento da empresa. Fomos designados para a mesma filial. Durante esse tempo, Rômulo e eu começamos a namorar. O Daniel estava namorando outra pessoa na época e ficava feliz por nós. O que aconteceu depois do treinamento? Rômulo e eu moramos juntos, mas viver juntos revelou rachaduras no nosso relacionamento. O Rômulo era simpático e descontraído, muito simpático com as mulheres. Uma colega mais velha gostava dele e, embora ele não estivesse interessado, meu ciúme se descontrolou. Eventualmente, ficou insustentável e ele terminou comigo. As mãos de Laura tremiam levemente enquanto ela falava, mas então eu descobri que estava grávida. Eu senti um frio. E esse bebê era Ana? Sim, ela respondeu suavemente. Nos casamos por causa da gravidez, mas foi um erro. Rômulo não me amava mais. Nosso casamento desmoronou rapidamente e ele me deixou, levando a Ana com ele. Ele levou a Ana? Como ele pôde fazer isso? Perguntei, horrorizada. Ele achava que eu não era capaz de criá-la, e talvez ele estivesse certo. Eu estava mentalmente destruída na época. Depois que ele me deixou, eu larguei o emprego e desapareci da vida dele. A voz de Laura quebrou enquanto ela continuava. Alguns anos depois, encontrei o Daniel. Ele me contou que o Rômulo tinha se casado novamente. Ele até me mostrou fotos da Ana. Ela parecia feliz, então decidi não voltar à vida dela. Eu só queria desejar felicidade para ela de longe. Mas o Daniel achava que a Ana estava morando com o Rômulo. Eu disse, minha voz trêmula. Nós achávamos que sim. Laura admitiu. Foi por isso que o Daniel disse o que disse. Mas se ela não está com o Rômulo, onde ela está? Sussurrei. Eu não sei, Laura disse, com a voz carregada de tristeza. Eu não sei o que fazer mais. Meu coração se apertou por ela. Quantos anos a Ana tem agora? Perguntei. Ela tem 8, Laura respondeu. A mesma idade da sua filha, Mirella. Eu não conseguia deixar de me perguntar, era realmente uma coincidência que nós duas nos encontramos no parque? Daniel hesitou. Sim, foi uma verdadeira coincidência. Eu queria acreditar nele, mas minha confiança estava abalada. Está difícil confiar em qualquer pessoa agora. Eu estou com Rômulo há quase 7 anos, e se o que você está dizendo sobre a Ana for verdade? Eu estive com Rômulo por quase 7 anos, e se o que você está dizendo sobre a Ana for verdade, preciso descobrir onde ela está. Mas uma parte de mim ainda quer acreditar que Rômulo não esconderia algo tão grande de mim. Ele chega em casa no mesmo horário todos os dias, passa os finais de semana conosco e nunca sai sozinho. Ele realmente poderia estar escondendo algo tão imenso? Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Sinto muito, ela sussurrou, deslizando um pequeno envelope pela mesa antes de se levantar para sair. Dentro do envelope está minha informação de contato. Se você descobrir algo sobre a Ana, por favor, me avise. Ela saiu do café e eu fiquei olhando para o envelope à minha frente. Minhas mãos tremiam enquanto o abria. Dentro havia uma única foto e um pedaço de papel com o número de Laura. A foto mostrava um Rômulo mais jovem segurando um bebê recém-nascido, sorrindo ao lado de Laura. Era a Ana, de volta para casa. Fiquei perdida em pensamentos, quase sem perceber as crianças me observando. Mirella inclinou a cabeça. Mãe, você deixou o arroz cair na sua sopa. Recuperando-me, sorri fraca e pedi desculpas enquanto limpava a bagunça, mas minha mente não conseguia se acalmar. Eu precisava de um plano.
Se eu não me controlasse, Rômulo poderia perceber que algo estava errado. Que tal visitarmos a vovó e o vovô este final de semana? Perguntei, forçando um tom alegre. Os rostos de Mirella e da Maria Júlia se iluminaram. Casa da vovó. Legal. Elas começaram a pular na cadeira. Sentem-se antes que caiam, eu disse, tentando manter o clima leve. É só por alguns dias. Uma amiga do colégio quer se encontrar enquanto eu estiver lá. Rômulo ergueu uma sobrancelha, mas deu de ombros. Claro, aproveite o tempo. Eu vou ficar em casa no meu fim de semana preguiçoso. A mentira saiu facilmente, embora tenha deixado um gosto amargo na boca. Rômulo parecia completamente indiferente ao meu plano repentino. Sua calma era apenas seu comportamento usual, ou havia algo mais sinistro por trás disso? Depois de deixar as crianças na casa dos meus pais naquele final de semana, estacionei em um café perto da estação de trem e abri o envelope novamente. Meu peito apertou ao olhar para a foto de Ana. A garota na foto era uma estranha para mim, mas ela era, inegavelmente, parte do passado de Rômulo e, possivelmente, de seu presente. Tirei o celular e verifiquei a localização de Rômulo no GPS. O aplicativo mostrava que ele estava parado, sem movimento. Minha ansiedade aumentava a cada minuto que passava. Mas, de repente, a localização dele mudou. Ele estava indo de bicicleta para longe de casa. Corri para o carro, seguindo o sinal. Depois de cerca de 30 minutos, ele parou em um pequeno prédio de apartamentos com segurança. Estacionei a uma quadra de distância e caminhei até o prédio, sem saber o que encontraria. Fiquei em pé do lado de fora, debatendo meu próximo movimento. Eu não queria invadir, mas também não podia ir embora sem respostas. Desesperada, liguei para Laura para dar uma atualização. Ela e Daniel chegaram em menos de 1 hora. Justo quando estávamos decidindo se deveríamos esperar mais, a porta do prédio se abriu. Rômulo saiu, de braço dado com uma mulher alta. Eles estavam rindo, e a linguagem corporal deles era inconfundivelmente íntima. Eu congelei, cobrindo a boca em choque. Daniel colocou a mão em meu ombro para me sustentar enquanto os olhos de Laura se enchiam de lágrimas. Essa é a Heloísa, Laura sussurrou. Ela é uma ex-colega do Rômulo. Ele estava saindo com ela enquanto ainda éramos casados. Eu me virei para Laura, incrédula. Então isso vem acontecendo há mais de 7 anos? Eu não sei, Laura respondeu. Ela saiu da empresa há um tempo, talvez tenham se separado e se reconectado, mas onde está a Ana? Eu não aguentei mais e gritei. Rômulo! Ele se assustou, virou-se rapidamente para nos ver, e seu rosto empalideceu quando nos reconheceu juntos. Cecília, Laura, Daniel, o que está acontecendo? Por que estão todos aqui? Era isso que eu deveria perguntar, retruquei. O que você está fazendo aqui, Rômulo? Ele rapidamente desfez o braço de Heloísa do seu, mas era tarde demais. Daniel já havia tirado várias fotos. Heloísa sorriu com desdém. Bom, isso está bem constrangedor. Oi, Cecília, finalmente te conheço. Sou a Heloísa. Você deve ser a esposa atual. O tom dela era zombeteiro, e senti raiva subindo dentro de mim. Explique-se. Eu exigi. Não é o que parece, Rômulo gaguejou, mas sua expressão de pânico o entregou. Onde está a Ana? Laura perguntou, sua voz trêmula. Ela está aqui? Você está escondendo ela? Rômulo sentou-se pesadamente em um banco próximo, a cabeça entre as mãos. Ele murmurou algo, mas não conseguimos ouvir até que Heloísa interrompeu. Ah, pelo amor de Deus! Ela explodiu. Eu vou contar. Todos nos viramos para ela, surpresos. Ana está bem, Heloísa disse, com um tom desprezível. Eu nunca quis filhos, então garanti que ela fosse bem cuidada. Coloquei ela em um lar de crianças. O quê? A voz de Laura quebrou. Heloísa revirou os olhos. Ela está em uma boa instituição, em outro estado. Rômulo queria se casar com você, Cecília, mas eu disse a ele que não podia mencionar a Ana. Isso iria estragar tudo. Laura agarrou Rômulo pelos ombros, sacudindo-o. Você deu nossa filha. Você simplesmente a abandonou. Rômulo finalmente olhou para ela, o rosto uma máscara de vergonha. Eu achei que fosse o melhor. Eu não sabia o que fazer. A Heloísa me convenceu de que era para o bem dela. Ele tentou explicar. Você nem tentou. Eu gritei. Você mentiu para todo mundo, para Laura, para mim, para você mesmo. Como pôde fazer isso com a sua própria filha?
Rômulo desabou em lágrimas, mas nenhum de nós sentiu pena. Laura se virou para Heloísa, com uma expressão feroz. Vocês dois enfrentarão as consequências disso. A Ana merece mais do que o que vocês fizeram com ela. Nas semanas seguintes, eu entrei com um pedido de divórcio. Daniel e Laura se reuniram com Ana depois de confirmar sua identidade por meio de testes de DNA. Embora Ana não tenha reconhecido Laura de imediato, o vínculo entre elas começou a crescer. Laura jurou dar a Ana todo o amor que ela havia sido negada. Quanto a Rômulo, ele perdeu o emprego e a reputação depois que Daniel denunciou suas ações à empresa. Agora ele trabalha em um emprego humilde em uma cidade pequena, longe da vida que conhecia. Laura, Daniel e eu mantivemos contato, formando uma amizade improvável, mas cheia de apoio. Eles às vezes ficam com a Mirella e a Maria Júlia, e juntos construímos um senso de comunidade através de nossa dor e resiliência. Olhando para trás, me pergunto se eu poderia ter permanecido ignorante e feliz. Mas a verdade tem uma maneira de aparecer, e quando ela surgiu, tudo mudou, para meus filhos, para Ana e para mim. Escolhi seguir em frente, determinada a criar uma vida construída sobre honestidade e amor.